A solução vai ser sempre o movimento ligado às virtudes do ser. Dentro da psicologia consciencial, nós utilizamos da psicologia das virtudes como instrumento para tornar as pessoas mais harmonizadas, mais equilibradas. Dentro da visão da psicologia consciencial, todo ser humano traz um código moral de leis na própria consciência. E o grande objetivo da vida é o de nós cumprirmos esse código moral por meio do exercício de virtudes. Virtudes que vão fazer com que nós cumpramos o código moral e, consequentemente, nós vamos sentir cada vez mais equilíbrio interior, bem-estar, harmonia, felicidade, alegria de viver, enfim, tudo que existe de bom e que nós merecemos tudo isso. Para que uma pessoa que tem esse problema da exigência de perfeição e a culpa consequente possa se libertar, ela vai ser convidada a exercitar algumas virtudes básicas, fundamentais. A primeira virtude que a pessoa vai ser convidada a se conectar é uma virtude chamada sentimento de aprendiz. Todos nós somos pessoas e seres que estamos em evolução, em aperfeiçoamento, em aprendizado. Então, se a pessoa não faz o exercício para se sentir um aprendiz da vida, vejamos que na exigência de perfeição, a pessoa se exige uma mestria, uma capacidade muito além do que as suas possibilidades. Ela se exige ser perfeita, ser um mestre. Dentro da psicologia consciencial, nós dizemos que existe um arquétipo do ser consciencial, plenamente consciencial, que é Jesus Cristo, que é o mestre de toda a humanidade. Então, vejamos, o Cristo é a referência de um ser humano que alcançou a plenitude do ser. Se nós exigirmos hoje, aqui agora, a perfeição, como se fôssemos um espírito crístico, como Jesus Cristo, o que vai acontecer? Nós vamos entrar no movimento de exigência de uma perfeição impossível de ser feita nesse momento. Então, quem nós somos? Aprendizes. O próprio Cristo nos convida a isso. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, ele diz: aprendei comigo. Então, ele faz um convite para que nós sejamos aprendizes. Então, dentro da visão da psicologia consciencial, nós utilizamos também a psicologia dos símbolos do Evangelho, a psicologia das virtudes. Dentro dessa simbologia do Evangelho, quando Jesus nos convida a aprender comigo, ele está nos convidando a sermos aprendizes da vida. O aprendiz é aquele que sabe que ignora e que tem um compromisso de se esforçar para aprender e se aperfeiçoar. Aí nós já temos uma outra virtude fundamental, que é o esforço de aperfeiçoamento. Vejamos que nesse quesito exigência de perfeição, nós temos dois movimentos antagônicos. Nós temos a exigência de perfeição de um lado e a negligência do aperfeiçoamento do outro. Os dois são desequilibrados. A exigência de perfeição, nós exigimos de nós sermos mestres. Na negligência, a pessoa não está nem aí, ela vive a vida como se não houvesse amanhã. E o equilíbrio está aqui no meio entre esses dois extremos, o esforço de aperfeiçoamento. Então, a pessoa que muitas vezes se exige perfeição hoje já agiu com muita negligência no passado, seja nesta ou em outras existências. E há uma tendência do ser humano sair de um extremo e ir para o outro extremo. Mas não são os extremos que vão nos beneficiar, que vão nos gerar harmonia.
é sempre o caminho do meio, aquilo que Buda nos ensina. Nos seus ensinos, ele sempre falava do caminho do meio, o caminho entre os extremos. Então, entre o extremo da exigência de perfeição e da negligência do aperfeiçoamento, existe o esforço de aperfeiçoamento, que é uma virtude companheira do sentimento de aprendiz. Então, a pessoa assumir a sua condição, aí já entra outra virtude, que é a virtude da humildade. A virtude da humildade é a virtude que a pessoa reconhece a sua pequenez e, ao mesmo tempo, a sua grandeza. Parece paradoxal isso, mas não é. Pequenez no sentido de que eu sou uma pessoa, um ser em evolução. Então, dentro desse aspecto, eu sou pequeno. Vejamos que na exigência de perfeição, existe embutido por trás da exigência de perfeição um sentimento egóico. Que sentimento é esse? O orgulho. A pessoa quer exigir-se a perfeição para mostrar para os outros, olha como eu sou bambambam, olha como eu sou maravilhoso, olha como eu sou uma pessoa formidável, porque eu nunca erro, porque eu sempre estou fazendo as coisas perfeitas. Lá no nível profundo, existe um orgulho embutido. Então, a pessoa se exige perfeição porque ela quer mostrar para os outros que ela é um bambambam. Comumente, essas pessoas que se exigem perfeição foram muito exigidas, principalmente na infância. Na infância, elas foram extremamente exigidas para nunca errar. E aí cresce aquele adulto tentando provar uma perfeição o tempo todo, que acaba fomentando na criança o orgulho de ser perfeito. Então, a humildade é outra virtude fundamental, porque a pessoa que faz exercício de humildade, ela reconhece a pequenez que ela traz dentro de si e, ao mesmo tempo, a sua grandeza, no sentido de que, como um ser em evolução, ela está, sim, sendo convidada a se aperfeiçoar constantemente até uma perfeição relativa, muito distante desse momento, mas ela vai se aperfeiçoar dessa maneira. Então, ela assume que é uma pessoa, que é um aprendiz da vida, que está fazendo esforço de aperfeiçoamento e, nesse esforço de aperfeiçoamento, a pessoa reconhece que, neste momento, as minhas condições de sabedoria, de conhecimento, são pequenas, mas eu posso ampliar cada vez mais, mas não de forma ilimitada por autodecreto, não uma perfeição por autodecreto. Na exigência de perfeição, a pessoa quer ser perfeita por autodecreto. Eu me decreto perfeição porque eu não posso errar. E aí gera todas essas dificuldades. Então, quando ela se sente aprendiz, quando ela faz esforços de aperfeiçoamento, ela tem medo de errar? Não, ela não tem medo de errar. A pessoa que está no esforço de aperfeiçoamento, quando vai fazer alguma coisa, um aprendiz consciente, ele vai dar o melhor de si. Mas como ainda traz imperfeições, aí entra a humildade, admite que, mesmo dando o melhor de si para realizar qualquer ação, vão surgir imperfeições. E nessas imperfeições, a gente cresce aprendendo com os próprios erros. Essa é a essência do sentimento de aprendiz. A pessoa não ter medo de errar e aprender com os próprios erros. Só não erra quem não faz nada. Mas quem não faz nada é o principal erro de quem não faz nada, é o próprio não fazer nada. Então, quem está realizando algo, quem está vivendo e passando pelas experiências e desafios da vida, vai acertar e vai errar. Quando erra, aprende com o erro e se aperfeiçoa quando erra. A pessoa que está na exigência de perfeição, ela não admite que possa errar. Então, quando a pessoa faz esse esforço, ela está trabalhando 5 outras virtudes que são fundamentais nesse processo, que são as virtudes do autoacolhimento amoroso, formando como se fosse uma coroa em torno do sentimento de aprendiz, o esforço de aperfeiçoamento e da humildade.
São 5 virtudes, que é o auto-amor, a autoaceitação, a autoconfiança, a autovalorização e autorrespeito. Como funcionam essas 5 virtudes, que são fundamentais para que a pessoa se liberte da culpa? A pessoa faz exercícios para se amar incondicionalmente, ou seja, se amar como um ser em evolução. Nós somos espíritos imortais, filhos de Deus, aprendizes da vida, criados por amor e para manifestar o amor de Deus no universo. Isso é o que nós somos. Então, se nós somos esse espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, criado por amor e para manifestar o amor de Deus no universo, quando eu me acolho nesse processo todo, o que eu vou fazer? Eu não vou condicionar o meu amor a fazer tudo certo, a ser perfeito. Na exigência de perfeição, a pessoa só se trata com carinho se ela for perfeita. Isso nunca vai acontecer, porque sempre vão ter imperfeições no nível evolutivo que nós estamos. Quando ela faz exercícios de auto-amor, ao contrário, ela se acolhe incondicionalmente. Seja acertando, seja errando, ela se ama como um ser no processo de evolução, que foi criado por amor e para manifestar o amor de Deus no universo. A partir disso, ela entra na autoaceitação. Eu aceito que eu trago imperfeições, mas eu sou um ser em aperfeiçoamento. Eu posso superar gradualmente essas imperfeições, não de uma hora para outra. Então, a pessoa aceita as condições que ela está vivendo com as próprias imperfeições. Isso é fundamental para que ela se liberte do autojulgamento, da autocondenação e da autopunição, o próprio autoacolhimento amoroso. E aí, a partir da autoaceitação, ela adentra na autoconfiança. A autoconfiança é a virtude que faz com que a pessoa confie, ela pode confiar que ela tem todas as condições de superar gradualmente as limitações que tem. Não vai ser de uma hora para outra, mas ela tem condições de gradualmente ir se aperfeiçoando. Todo o processo de aperfeiçoamento acontece por meio de esforços continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados, de mudança, que a pessoa vai trabalhando constantemente consigo. A partir da autoconfiança, a pessoa adentra na autovalorização. O meu valor não está em ser perfeito, mas em ser esse ser criado por Deus para me aperfeiçoar constantemente. O meu valor já é intrínseco, só pelo fato de Deus ter me criado, ele me criou como um presente para o universo. Essa é a essência da autovalorização. A pessoa se valoriza enquanto esse ser num processo de evolução. E, por último, o autorrespeito. Respeitar-se enquanto ser nesse processo de aperfeiçoamento, criando um círculo virtuoso. Então, nós temos aqui 5 virtudes envolvendo as virtudes do sentimento de aprendiz, da humildade e do esforço de aperfeiçoamento. Temos também a autoconsciência, que é uma outra virtude fundamental para que a pessoa se liberte da culpa, e o próprio auto-perdão. O auto-perdão é a pessoa se dar a oportunidade de aprender com os erros. Se erra, ela se dá a oportunidade dela reparar os erros. Então, quando ela trabalha isso, claro, temos muitas outras virtudes que estão relacionadas a esse processo dinâmico, mas numa síntese, é dessa forma que a pessoa se liberta tanto da exigência de perfeição, quanto do autojulgamento, da autocondenação e da autopunição que são geradas pela própria exigência de perfeição, que por sua vez vai gerar a culpa. Quando a pessoa toma consciência disso por meio do exercício dessas virtudes, o que vai acontecer? Em vez de sabotagem, dessa autossabotagem, para que ela sim se sinta infeliz, ela vai sentir cada vez mais uma vontade de viver, uma alegria existencial.
um sentimento de bem-estar, porque ela está participando do universo, há um sentimento de pertencimento, há um sentimento de adequação frente à vida e não de inadequação, como acontece na sabotagem. Enfim, ela passa a viver com V maiúsculo. É dessa forma que a pessoa que estava o tempo todo sabotando o próprio bem-estar, a própria alegria, a própria felicidade, passa a fluir tudo isso, passa a fluir uma harmonia interior, um equilíbrio emocional, a um estado de alegria existencial, de felicidade. Mesmo nas experiências mais desafiadoras, a pessoa sente que ela tem condições de superar tudo isso.